Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início hoje à maratona de bate-papo sobre o poder do amor e como a relação com as mães influencia no desenvolvimento e sucesso dos filhos. Hoje, para dar um pontapé inicial, estamos aqui com a psicóloga do Grupo SEB, Daulas. Bem-vinda, Daulas. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, a gente poder conversar sobre esse tema tão importante que precisa ser conversado, dialogado, né? Então esse espaço realmente é muito importante. É verdade, muita gente acha que é fácil, né, entrar aí nesse mundo das mães, no mundo Sim. da maternidade, mas a gente sabe que é um pouquinho complicado. E para exatamente entrar nesse assunto, abordar melhor como que o amor materno, como que essa relação mãe-filho pode influenciar no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças nessa parte da primeira infância. Bom, nós somos seres relacionais, né? Então nós somos construídos a partir da relação com o outro. Então, quando uma criança ela vem ao mundo, já vem toda uma carga, uma construção que veio aí a partir dela. A relação familiar, qual foi o contexto em que ela foi concebida, se foi desejada, se não foi desejada, se foi planejada, se não foi, os ajustes que foram criados, né, para que essa criança chegasse, todo o contexto aí que foi construído. Então, quando essa criança chega, vai interferir. Esqueci. Quando essa criança chega, a relação dos pais vai interferir diretamente na vida e no crescimento dessa criança. Então, em se tratando da mãe, o papel da mãe é muito importante nesse processo. Por quê? Porque ela é o primeiro ser humano com que a criança se relaciona já ali dentro do ventre, né? Então, as conversas, os diálogos, eles são extremamente importantes nessa fase. E aí isso acaba ocasionando um processo de desenvolvimento saudável do emocional dessa criança, da convivência familiar e tudo aquilo que implica o desenvolvimento integral desse novo ser que se apresentar ao mundo. E para as mamães de primeira viagem que estão assistindo a gente aqui hoje, qual a dica assim que tu dá para nessa primeira infância? Muita gente acha assim, é um bebezinho, não entende muita coisa, mas já foram feitos estudos que as crianças entendem e gravam no subconsciente memórias afetivas dessa época. Então, qual dica tu dá assim para as mães que estão de primeira viagem, para as que vão ser mães novamente, para ter esse cuidado nesse período? Para as que estão pensando em engravidar, planejamento. Planejar é extremamente importante, visualizar se existe uma rede de apoio com a qual ela possa contar, e isso é fundamental, né, para o bem-estar da mãe nesse processo da gravidez, também do puerpério, né, esse pós-parto. Então, conseguir planejar já é muito importante. A partir do momento que essa criança veio ao mundo, é preciso o quê? Lidar de forma saudável com os processos que a criança vai vivenciando a partir da convivência com a família. Então, a rede de apoio também continua sendo extremamente importante. Escolhas assertivas a respeito da educação da criança, com quem essa criança vai se relacionar nesses primeiros anos, como é que essa convivência familiar, como que tudo isso está acontecendo em função de promover um ambiente acolhedor para essa criança. Sim, e muitas mães deixam, porque que o SEV, ele tem, né, o SEV Baby, que pega a partir dos 4 meses, né? Então, como que as mães, nesse pós-puerpério ali, que é realmente uma fase muito delicada, podem fazer, eu não sei se facilitar seria a palavra certa, esse momento de entregar o seu bebê, né? Como que elas podem fazer para ser um pouco menos doloroso, tanto para ela quanto para a própria criança que vai sim sofrer com essa separação. Sim, eu acredito que você conseguir aos poucos ir deixando essa criança, né, ali com outras pessoas, outros cuidadores, isso acaba facilitando, porque ela vai entender que não é porque ela não está com a mãe que ela não está bem, ou que ela não está num ambiente seguro, mas se ela está com outras pessoas que também cuidam dela, que também vão dar esse afeto, vão ter esse cuidado com ela vai se sentir muito mais segura. Então, esse processo de adaptação, né, a gente pode até chamar de adaptação escolar já, né, acaba acontecendo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, quando a criança ela já é inserida nesses contextos de ficar com alguém um tempinho, né, e não ser só a mãe que está ali, não ser só a mãe que vai cuidar o tempo inteiro dessa criança, mas ter outras figuras de referência. E tanto que tem muitas mães que têm essa insegurança, inclusive, de deixar os filhos com os outros, porque acham que ele não vai estar tão protegido quanto eu posso proteger, Sim. Ele não vai estar tão seguro, não vai estar tão aparado quanto eu posso prover isso.
Então, como que essa pressão que tanto a sociedade, quanto a família, quanto a própria mãe se impõe, como isso pode afetar ela, como ela pode fazer para facilitar essa pressão, para dar uma aliviada. Eu acredito que algo muito importante é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo identificar quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fragilidades. Dentro da questão materna, existe toda uma construção social do que é uma mãe suficientemente boa. Sim. O que é uma mãe boa? O que é uma mãe que ama, né? Então, quando a mulher ela está muito exposta a essas pressões e ela não questiona isso a partir de quem ela sabe que ela é, o que acaba acontecendo é uma frustração. Então, a gente vai encontrar mães frustradas, mães desanimadas, que se cobram demais e acabam não conseguindo perceber o que já fazem por aquela criança, né? Como se dedicam. Então, assim, o primeiro ponto é se conhecer. E aí é onde entra a importância do acompanhamento psicológico. Você conseguir mergulhar nesse processo de autoconhecimento para conseguir se olhar com carinho as suas feridas, as suas fragilidades. Eu vejo que a maternidade, ela é um momento em que ela traz muito a mãe e a família, mas principalmente a mãe, né? Tem que se enxergar não só como mãe, mas como pessoa. Isso. Ela não tem que deixar o individual dela de lado para se tornar só mãe. Exatamente. Então, assim, ela acaba desenvolvendo vários papéis, né? Nós, enquanto mulheres, desenvolvemos vários papéis sociais. A mulher enquanto mulher, a mulher enquanto profissional, a mulher enquanto esposa, a mulher que é filha, que é irmã, que é neta. Então, nós temos várias funções, né, e papéis sociais que exercemos, acabamos exercendo, né? Então, assim, conseguir refletir sobre quem eu sou, até onde eu sei que eu posso chegar, até onde eu sei que eu posso ir sem precisar de ajuda, mas até onde eu também posso e tenho que pedir ajuda de alguém, a minha rede de apoio, conseguir um suporte profissional, de acolhimento, né? Conseguir compreender todo esse processo que é cheio de mudanças, né? Cheio de modificações. E você tocou nesse assunto da questão da multifuncionalidade das mães, né? Das multirresponsabilidades e de como a sociedade quer que a gente dê conta de tudo. Sim. Né? Tem essa questão. Então, como que as mães podem fazer para equilibrar, eu acho que é a palavra certa, um pouco melhor, essa questão da maternidade com as outras responsabilidades que ela tem como indivíduo e ainda assim, como que isso pode influenciar, né, no crescimento, no desenvolvimento do filho, porque às vezes o que eu penso agora é que se eu sou uma mãe que eu mostro para o meu filho que eu consigo ser independente, que eu consigo fazer minhas coisas, eu creio que ele também vai ter essa ideia sobre ele. Pode ser algo influencia. Influencia, sim, né? Sim, influencia. Essa questão do equilíbrio, ela é importante em todo e qualquer contexto das nossas vidas, né? E na maternidade não é diferente. O que é que eu vejo muito hoje, sendo psicóloga escolar, né? Sim. Nós vemos aí os dois extremos. As mães e os pais que são super protetores. Sim. E as mães e os pais que acabam caindo na negligência. Né? Mas dificilmente a gente encontra um equilíbrio. Aí, por isso a importância do psicólogo no ambiente escolar. Para trazer orientações, né? Então, assim, essa mãe, quando ela consegue vivenciar a maternidade de uma forma equilibrada, ela vai conseguir proporcionar amor para essa criança, ela vai conseguir proporcionar afeto, mas também limites. Sim. O limite, ele é uma demonstração de amor. Porque no mundo, nós somos limitados o tempo inteiro. Nós recebemos nãos, nós nos frustramos, né? Quando as coisas não acontecem como nós queremos. Então, quando uma criança ela é exposta a esse não, né, de forma equilibrada, de forma adequada, mas também ela recebe o amor e o afeto, ela vai crescer com esse equilíbrio, ela vai conseguir lidar melhor com as frustrações da vida, vai conseguir expressar melhor suas emoções, né? Vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. Então, assim, o equilíbrio é a palavra-chave nesse processo da maternidade, no processo de desenvolvimento dessa criança. Sim, e como que você consegue identificar, e até para as mamães também que estão assistindo, como que elas podem identificar se tem algo assim de errado, entre aspas, com a criança? Por exemplo, se a criança realmente está recebendo o suporte que ela precisa, se está recebendo o suporte que ela, do jeito dela, né? Que cada criança tem uma necessidade diferente, precisa de uma atenção diferente. Então, como que as mamães podem identificar
para conseguir dar esse apoio correto para a criança? Bom, é muito importante a mãe conhecer o filho que ela tem, né? Sim. Por exemplo, então, se uma criança ela é muito espontânea, mas de uma hora para outra ela começa a ficar um pouco mais introspectiva, ela começa a ficar a expressar suas emoções de forma muito agressiva, então ali tem um comportamento que está fugindo daquilo que comumente acontece. Então aí é importante o quê? Parar, dar uma refletida no que pode estar acontecendo. O outro ponto é, se uma criança ela já é muito introspectiva e ela começa a ficar ainda mais tímida nos ambientes em que ela tinha uma certa abertura, ela começa a ter um pouco mais de dificuldade em interagir, na escola começa a aparecer alguns comportamentos, por isso a importância, né, dessa parceria entre a família e a escola, porque os profissionais podem comunicar essa mãe, dialogar, orientar, então assim, a mãe precisa estar atenta a quem é o filho dela. Sim. Então a partir desse olhar, ela vai conseguir acolher, ela vai conseguir orientar, ela vai conseguir buscar a ajuda de quem pode ajudar. Então, conseguir ter esse olhar acolhedor integral para a criança é muito importante. Sim. Como as experiências que a criança tem nessa parte da infância, da primeira infância, de um pouquinho maior ali, pode influenciar nela, na vida delas, assim, futuramente, tanto na adolescência quanto na fase adulta? Bom, as primeiras experiências que nós construímos enquanto seres humanos, elas são extremamente marcantes na nossa vida, né? Então, assim, essas primeiras experiências, elas vão muitas vezes nortear como que essa criança ela vai interagir no futuro, como que ela vai se relacionar com as pessoas, como que ela vai lidar com os desafios, como que ela vai lidar com as experiências que virão, né? É comprovado cientificamente, através de um estudo recente até, que a criança que é amamentada de 6 meses até mais tempo, né? Ela tem uma construção da massa branca cerebral de uma forma muito maior. O que isso quer dizer? O que isso significa para nós? Que essa criança, ela tem um potencial de desenvolver habilidades motoras muito maior. E isso tem a ver com o quê também? Com tomada de decisão, e isso também ajuda, né, na tomada de decisão, no sentido de pensar sobre o que está sentindo. Então, assim, olha como essa relação que é construída lá, né, naqueles primeiros momentos, os primeiros meses, são extremamente importantes, né? É comprovado também que quando essa criança, ela é exposta a um ambiente saudável, tanto no relacionamento com a mãe, com a família de um modo geral, ela tende a se relacionar melhor com as pessoas enquanto adulta, a lidar melhor com frustrações, porque ela vai ter um ambiente em que ela consegue se expressar e ela é ouvida e ela é orientada. Então, assim, olha a importância dessa primeira infância. Sim, e também tem essa questão de que muitos adultos dizem assim, a criança vem, chega, apresenta alguma coisa, que não é assim, que você não sabe, que você ainda é muito pequeno. Fala um pouco também dessa abordagem, porque eu vejo muitos pais tratando as crianças assim, como tipo assim, você não, porque não, é assim, você não sabe o que você tá fazendo, não, você não tá sentindo isso. Ou até forçar a questão da comida também. Não, você tem que comer tudo, você vai comer tudo, esse tipo de coisa, né? Eu vejo muitos pais forçando as crianças. Como que isso pode afetar a elas no desenvolvimento na vida adulta? Afeta na autoestima. Afeta na segurança, afeta na autoconfiança. Por quê? Porque se a criança está dizendo, eu estou sentindo dor, eu não gosto disso, eu estou sentindo isso, mãe, pai, eu estou sentindo isso, eu não estou lidando bem com aquilo. E você anula, é como se você dissesse assim, o que você está sentindo não é importante. Sim. O que você está sentindo, eu não vou validar porque não vale a pena. Né? Então, assim, olha o lugar que essa criança fica, um lugar de alguém que não é ouvido, então ela começa a desenvolver uma certa insegurança, a duvidar das suas próprias percepções de si, das relações do mundo, né, em que ela está vivendo. Então, assim, isso afeta negativamente a criança. Então, a criança, ela precisa ser ouvida? Precisa. Ela precisa ser acolhida? Precisa, como criança. Né? Mas ela precisa desse amparo, desse suporte para se desenvolver de forma integral, de forma saudável, né? Então, assim, os limites precisam ser inseridos? Sim, os limites precisam ser inseridos, mas precisam também do afeto, tempo de qualidade, que hoje a gente fala, não tenho tempo, né? Mas eu não tenho tempo. Ou então coloca a criança na frente do celular, do computador, para ver se ela fica quietinha. Exato, que aí é uma terceirização da construção daquele ser humano, né? Então, quando você terceiriza algo que é da sua responsabilidade para uma outra pessoa, ou
um objeto, né, no caso o celular, como você citou, o que acaba acontecendo? Essa criança, ela vai crescendo sem uma identidade e sem uma segurança. Sim. Ela não sabe ali verdadeiramente o que é bom para ela e o que não é. Então, a partir do que ela vai consumindo, ela vai se construindo, não tem um filtro. Sim. Né? Então, a importância da mãe, dos pais, nesse sentido de conseguir ter tempo de qualidade com essa criança, saber como essa criança está pensando, o que para ela é uma verdade, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar. Inclusive, eu quero até deixar algumas dicas, né? Pode ficar. Nós, enquanto escola, né? Sim. É sempre importante essas dicas. Então, assim, dicas importantes. O filho chegou da escola, você buscou seu filho na escola. Filho, que geralmente os pais perguntam, eu sempre pergunto pro meu filho como é que foi na escola. Mas isso é uma pergunta muito aberta. Tem que focar mais, né? Isso. Filho, o que você mais gostou de fazer na escola hoje? Filho, quais foram os maiores desafios hoje lá na sua escola? O que você mais gostou de fazer? O que deixou você triste? Algo deixou você triste? Você tem proximidade com a sua professora? Quem são os seus melhores amigos? Então, essas perguntas mais específicas ajudam ali a construir um ambiente acolhedor para aquela criança, para que ela possa se expressar com segurança e ela perceber que, nossa, eu sou importante aqui. Minha eu tenho um lugar. Isso, eu tenho um lugar nessa casa, eu tenho um lugar nessa família, né? Então, eu posso ser ouvida, eu mereço ser ouvida. Então, isso impacta diretamente na autoestima da criança. E até quando cresce, né, a partir desse momento que você não dá ouvidos, ou não valida a sensação, o sentimento da criança, o que a criança está dizendo, ela vai acabar, como você disse, achando que o que ela sente não é importante, o que ela sente é errado, e vai acabar procurando tapar esse vazio que ela vai construindo na fase adulta, né? Sim. Que acaba prejudicando de um nível absurdo. Tanto que tem muitos adolescentes também desenvolvendo ansiedade por conta dessa falta, né? A gente vê um crescimento muito, muito alto em casos, né? Principalmente por conta dessa exposição desde muito cedo às telas. Porque os pais acham que deixar ali vai ficar tranquilo e tal, e entra essa questão de não saber quem é. Sim, né? Exatamente. É importante nós falarmos sobre isso, porque infelizmente, é para esse lugar que nós, enquanto sociedade, eu digo nós, porque nós somos seres humanos, então nós temos responsabilidades nisso, né? Então, é para esse caminho que nós, enquanto sociedade, estamos caminhando. Então, nós vemos hoje adultos que não sabem lidar com frustrações, temos adultos que são aí cada vez mais dependentes, às vezes até dos pais, né? Alguns ainda moram com os pais aí depois dos seus 30 anos, né? Não conseguem ter autonomia para conseguir resolver problemas pessoais, questões profissionais. Então, assim, nós já estamos conseguindo perceber os impactos, né, que essa nova maneira de, entre aspas, educar, né, já está trazendo para nós enquanto sociedade. Então, precisamos refletir e pensar que lugar nós estamos aí dentro desse ambiente familiar e que papel que nós estamos, às vezes, deixando a desejar. Nessa questão, inclusive, da atenção, da atenção adequada ao seu filho, qual que é a importância, que a gente já estava comentando também, da rede de apoio, né? Dessa rede de apoio, seguir o mesmo exemplo da mãe, seguir o método que ela está utilizando com a criança para educar aquela criança, se ela permite que a criança se abra mais com ela, a rede de apoio também tem que seguir isso, né? Porque senão a criança... eu tenho uma abertura com a minha mãe, mas com os outros não vão me ouvir. Então, a rede de apoio também é muito importante. E agora um recadinho para eles, as pessoas que fazem parte da rede de apoio, né? Uma dica para eles também auxiliarem a mãe nessa jornada. Eu penso que uma dica muito importante é não querer vou repetir. Uma dica muito importante para essas pessoas que são os cuidadores, né? Que geralmente exercem essa função, é não querer ser o pai e a mãe da criança. Porque o que nós percebemos muito? Hoje em dia, as mães, os pais acabam deixando, às vezes, os filhos com os avós, os tios, né? E aí, essas pessoas, os familiares, acabam sendo a rede de apoio daquela mãe, daquele pai, né? Daquela família.
E aí o que que acontece? Às vezes desautorizam os pais, então, por exemplo, às vezes o pai colocou um limite, você não vai usar o celular por determinado tempo, apenas quando eu chegar. E às vezes lá o avô, a avó, o tio acaba disponibilizando, porque fica com pena da criança, porque a criança às vezes tá num processo de birra, né? Sim. Então acaba tendo alguns comportamentos e acaba cedendo. O que que acontece ali? O que é que fica explícito? É que a criança, o que que acontece ali nessa relação? Essa criança, ela acaba compreendendo o que? O tio, a tia, o meu avô e a minha avó deixam. Os meus pais não deixam. Então, quando eu quiser alguma coisa, eu já sei para quem que eu posso pedir. Né? Então, é importante que a família, toda essa rede de apoio estejam alinhadas. As ideias, o que é limite, o que é bom, o que não é bom, o que é adequado, o que não é adequado, qual o tempo disso, qual o tempo daquilo, para que essa criança ela tenha uma noção de que, por mais que as pessoas sejam diferentes, meus familiares eles são pessoas diferentes, algumas regras e limites aqui não vão modificar. Não vão ser modificados, né? Então, isso é extremamente importante. Inclusive, essa questão do alinhamento, né, de limites, influencia também na relação da mãe, dos pais com os familiares, porque a partir do momento que eu, como mãe ou pai, se impõe um limite, comunica a rede de apoio não segue aquilo ali, né? não colabora, vai acabar gerando um estresse que vai afetar com certeza as crianças, né, que estão envolvidas, porque as crianças vão absorver vão absorver tudo que está acontecendo. Sim, às vezes geram conflitos, distanciamentos, né, que são extremamente desnecessários se o diálogo, né, acontecesse de forma clara e que as pessoas conseguissem ali perceber que lugares elas estão, né, que papéis elas podem ali exercer de forma saudável na vida dessa criança. Sim, com certeza. E em que medida os pais, incluindo disciplina, comunicação, impactam no desenvolvimento das habilidades sociais da criança? Você já falou da questão dos limites, né? Mas tem que saber também impor os limites, né? Não é de forma autoritária, mas explicando, né, como que esses pais podem impor esses limites de uma forma mais saudável, porque a gente sabe que as gerações anteriores vêm de uma criação mais rígida, mais dura, né? Que acabaram gerando alguns traumas nos adultos de hoje e que a gente precisa quebrar esse ciclo. Né? Então, uma dica para eles, porque é difícil essa quebra de ciclos, é difícil realmente, a gente sabe, mas como que eles podem fazer para facilitar isso para eles, como pais? É sempre muito importante pensar que essa criança, ela precisa de afeto, mas ela também precisa de limites. Limites, o que são limites? São ali leis familiares que são colocadas de forma clara para essa criança, para que ela entenda que se ela não se comporta de forma adequada, vai existir uma consequência. Então, eu penso que a maneira mais adequada de colocar essa disciplina, esses limites de forma afetuosa, é você elencar consequências. Por exemplo, fulaninho, se você não for bem na escola, não se dedicar aos seus estudos, você não vai ter acesso ao seu celular, enquanto as suas notas não melhorarem. Então, o que acontece? Eu estou dizendo para ele que se ele tiver um dado comportamento que seja inadequado, ele vai ter uma consequência que é ficar sem algo que ele gosta. Né? Então, assim, quando você elenca consequências, a criança começa a perceber que uma ação vai ter uma reação e que se essa ação ela é positiva, a consequência vai ser positiva. E que se essa ação ela não é negativa, se ela é negativa, vai ter uma consequência negativa. Então isso ajuda a criança também a pensar antes de tomar uma certa decisão. Pensar antes de fazer uma brincadeira de mau gosto com um colega. Pensar antes de falar algo inapropriado para com os pais ali, talvez no momento de irritação, né? Então, elencar consequências é uma estratégia muito positiva. E, inclusive, vai afetar diretamente durante o crescimento, né? Fase da adolescência, fase adulta, vai ser uma criança bem mais estável, digamos assim, né? Então, Daulos, você tem alguma dica, algum recadinho final para as mamães e os papais que estão nos assistindo hoje?
Uma dica importante que eu quero deixar hoje é sobre o tempo de qualidade. Ter tempo de qualidade hoje com os filhos é extremamente importante, porque é nesse momento em que as relações são construídas de forma espontânea, os valores e princípios são passados para os filhos e eles se sentem seguros por estarem sendo ouvidos e acolhidos ali na sua individualidade. Bom, gente, por hoje é só. Esse foi o primeiro bloco do Poder do Amor da Mãe. E no próximo voltaremos com o psicólogo Valdemir para falar um pouco sobre a fase da adolescência.